Amém. 2 Coríntios 1:20 diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Amém. Pode sentar. Irmãos, a Bíblia é um livro de exemplos, né? A Bíblia nos dá exemplos. Exemplos de homens que se conduziram de uma determinada maneira e tiveram suas quedas, e exemplo de homens que se conduziram de uma outra maneira e alcançaram triunfo e foram exaltados por Deus. A Bíblia traz promessas e mostra como esses homens se conduziram diante desta promessa e o que receberam, e outros que não se conduziram de maneira contundente à promessa. A Bíblia é o exemplo em tudo. E essas promessas, justamente como estamos lendo aqui, diz que são tantas promessas de Deus, e já existe dele o sim, o amém, para a glória de Deus por nós. Quer dizer, o que Deus promete na sua palavra já está determinado a vitória. Só que a nossa maneira de se conduzir é que vai mostrar realmente se aquela promessa terá efeito sobre a nossa vida ou não. Porque muitos pegam a Bíblia e dizem: está aqui escrito. Está aqui escrito, e daí que está escrito? Está escrito que Deus chamou Davi para triunfar e triunfar e triunfar. Mas, depois do delito que ele cometeu com Betseba, o que aconteceu? O profeta vem e diz que a espada não mais se apartaria da casa dele. De uma promessa gloriosa que ele tinha, agora ele tem um juízo terrível. E o próprio filho vai tentar matar Davi. Teve um problema seríssimo. Nos dias de hoje, a história se repete, porque as pessoas tendem a viver uma vida cristã superficial. Esse é um perigo. Existe o comodismo, existe o conformismo. A sociedade moderna, ela traz muito isso em si, o ritmo de vida. As propostas da sociedade são propostas que tendem, as pessoas perseguem proposta que, no final, elas já estão visando um comodismo. Não é isso que acontece? É isso exatamente que acontece. Quando as pessoas querem fazer um concurso para um emprego, aquele emprego é bom, ninguém manda embora daquele emprego, é seguro, ganho bem, as pessoas já têm a visão do comodismo. Não que isso seja mal, não é que isso seja mal, o problema está no princípio que leva a pessoa a desejar aquilo, ela está pensando no comodismo. Há uma parábola que é contada nesses livros de sabedoria, e diz que um sábio passa num lugar com o seu ajudante e vê uma família que tem uma vaca, e aquela vaca é o sustento daquela casa. Ali eles utilizavam daquele leite, tinha lá mais umas cabeças de aves no quintal, então aquela família está ali naquela vidinha pacata, a casa caindo os pedaços, mas eles vão levando, e tudo ali tem um terreninho, mas só está criando mato. Aí o sábio vira para o ajudante e diz assim: pega aquela vaca, vai até aquele despenhadeiro lá, vai até aquele precipício. Quando chegou lá, disse: agora empurra essa vaca abaixo. E a vaca foi e morreu lá embaixo no precipício, e o ajudante não entendeu nada. Um homem sábio, um homem que se conduzia tão prudentemente, mandou fazer aquilo com aquela família e foi embora. O ajudante, anos depois, passou no lugar e viu que aquela casinha tinha se transformado numa mansão.
Aquele quintal tinha se transformado em um verdadeiro espetáculo, um verdadeiro cartão postal. Ele entrou e foi questionar: vem cá, vocês não são a mesma família que cuidava de uma vaca, que tinha aqui um terreninho largado, uma casinha caindo aos pedaços? Aí o dono da casa disse: nós tínhamos aquele único sustento que era a nossa vaca, mas alguém aí, tadinha da vaquinha, mataram a nossa vaca lá no despenhadeiro, nós não tínhamos mais o que fazer e nós resolvemos investir, resolvemos nos mexer. E aí as portas se abriram, nós prosperamos, nós crescemos e hoje nós temos tudo isso que você vê. Sabe, meu irmão, às vezes Deus precisa arrancar as vacas da nossa vida. Amém? Amém? Nós precisamos, às vezes, perder aquela pilastra que nós estamos nos escorando. Porque senão, meu irmão, a gente não se mexe. Há uma tendência de comodismo terrível. Quando a pessoa conquista alguma coisa desse mundo natural e se acha muito seguro: eu tenho meu bom emprego, eu tenho meu bom carro, ninguém me demite, ninguém isso, e ser funcionário dessa empresa é o melhor que tem. Comodismo é terrível, conformismo é terrível. Isto também, meu irmão, é o mesmo retrato na vida espiritual. Se você está acostumado, como alguns loucos, como eu já ouvi a pessoa dizer assim: não, eu já estou na igreja, já estou salvo, eu estou satisfeito. Imagina, estou na igreja, estou salvo, estou satisfeito. Eu já ouvi isso, meu irmão, tantas vezes, e eu fico impressionado. Mas esses que estou salvo, estou satisfeito, logo, logo você vai procurá-los no meio da igreja, e aquela tão salvação, aquela tão satisfação, você vai ver que não funcionou para sustentar a vida da pessoa. Porque no reino de Deus, nós temos que crescer dia após dia, né? Jeremias 33:3, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há uma proposta tremenda para as nossas vidas. Há uma carreira tremenda para as nossas vidas. Tem muita gente acomodada e não percebe a glória que a Bíblia revela em homens que foram até arrebatados de corpo. Não que você vai começar a desejar ser arrebatado de corpo, mas a Bíblia está mostrando que Deus tem um patamar muito alto e que nós temos muita estrada para caminhar. Muitas pessoas não estão desfrutando das promessas de Deus, porque estão vivendo uma vida superficial. Eu não tenho tempo para Deus. Sabe como é, né, irmão? Olha, a minha vida não é fácil. Irmão, se você tivesse uma vida como a minha, você ia ver. Meu irmão, todo mundo tem luta. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem as suas aflições, seja rico, seja pobre. Deus tem como provar dia a dia a todos nós, quer tenhamos abundâncias da terra, quer não. Deus tem como provar a cada um, Ele sabe como provar. Abraão era rico e Deus o provou. Amém? Abraão era rico e Deus o provou. Jacó era pobre e Deus o provou. Então, meu irmão, o que nós não podemos é nos conformar. Tem pessoas que questionam a Deus. Senhor, a tua palavra diz que tu curas. Senhor, me cura. Mas é aquela oração por desencargo de consciência, para que depois, se alguém perguntar: irmão, você já orou por isso? Eu já orei. Não orou. Jogou conversa, jogou palavras no ar. Não orou realmente. Senhor, a tua palavra diz que nós temos autoridade pelo demônio. Por quê? Sobre o demônio. Por que o demônio está fazendo isso, está fazendo aquilo, aquilo outro? Sabe por quê, meu irmão? Por causa da vida superficial. João 10:10, o Senhor Jesus diz que eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Tem tanta gente pegando esse versículo dizendo: Deus, está escrito, eu tenho que ter uma vida abundante, assim, assado, está querendo ditar regras para Deus. Mas, meu irmão, essas coisas não acontecem quando você leva uma vida superficial.
Elas acontecem quando você leva uma vida de valente. Às vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim: eu tenho tempo para trabalhar, eu tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para fazer um curso, eu preciso fazer eu não tenho tempo para ler a Bíblia. O que é isso? Vida superficial. Eu não tenho tempo para orar. O que é isso? Vida superficial. Eu não tenho tempo para ir na igreja. O que é isso? Vida superficial. E depois querem cobrar de Deus a cura, querem cobrar de Deus os milagres, querem cobrar de Deus as portas abertas, querem cobrar de Deus os resultados. Não vão alcançar. Tem muita gente vivendo vida superficial, que não poderá ver a glória de Deus. Se nós examinarmos a vida dos homens de Deus, nós vamos ver que os sinais são manifestos na vida de pessoas que pagaram preço, que buscaram intimidade. Paulo, um grande homem de Deus, mas ele deixa o relato lá no livro de Gálatas, dizendo que quando ele conheceu o Senhor, ele foi para a Arábia, e lá 3 anos esteve estudando os pergaminhos, fez um seminário sozinho, ele e Deus, estudando os pergaminhos. Depois, aí ele foi pregar, depois ele foi a Jerusalém encontrar com Pedro. Então, meu irmão, pagou-se um preço. 3 anos meditando nos livros, pagou-se um preço. Hoje as pessoas não querem pagar o preço de sentar e estudar a Escritura, e querem pregar, nunca serão pregadores. Aí só vai restar o quê? Ser camelô dentro dos templos, distribuindo outras coisas. Não tem conhecimento da Escritura, tem que manter o povo de alguma maneira, tem que preencher o espaço, tem que preencher aquele tempo. Então faz qualquer coisa. Não é isso que tem acontecido? As pessoas não têm conhecimento, mergulham nas abominações. Então, meu irmão, por exemplo, às vezes as pessoas cobram de Jesus: Senhor, a tua palavra diz que as demais coisas serão acrescentadas. Está lá escrito em Mateus 6,33, não está escrito? Tá, mas primeiro está escrito o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. As pessoas não buscam o reino de Deus e a justiça e querem as demais coisas. Há uma promessa tremenda de Deus nos curar, de Deus nos suprir, de Deus nos abençoar, de Deus nos fazer prosperar. A Bíblia diz que Deus se alegra na prosperidade dos seus servos. Mas servo, meu irmão, não é quem anda distante, é quem anda junto em obediência. Não é com vida superficial que a gente alcança as riquezas espirituais, a glória que Deus tem para nós, que é tremenda, meu irmão. É tremenda a glória que Deus tem para nós, mas nós temos que ser valentes de realmente entrar no quarto e pelejar, entrar nas regiões celestes e guerrear, e destronar principados e potestades, pisar mesmo na cabeça do diabo e vencer. Porque esta promessa de vencer já nos foi dada, e nós lemos aqui em 2 Timóteo 1,20, que em todas quantas promessas há de Deus, nela já tem o sim, tem o amém, para a glória de Deus. Se Deus determinou essas promessas para a sua glória, e Ele diz, por nós, somos nós que vamos glorificar a Deus. Deus não vai glorificar-se a si mesmo, nós vamos glorificá-lo. Nós que somos chamados para louvor da sua glória. Então, meu irmão, há promessas tremendas, mas muitas vezes nós vemos pessoas que não desfrutam desta promessa. Meu irmão, se você se colocar a serviço de Deus, você vai ver as coisas acontecerem na sua vida de uma maneira tremenda. Deus se alegra na prosperidade dos seus servos, diz o Salmo. Mas o que é um servo? É aquele que serve. As pessoas não querem servir a Deus e querem a prosperidade que Deus tem para dar. Está faltando entendimento. Estão vivendo vida superficial, estão vivendo metade do evangelho e querem a plenitude da bênção. Elias viveu uma experiência tremenda. Foi alimentado por um anjo no meio de um deserto. Que coisa tremenda. Mas vai ver a vida de Elias. Não era uma vida superficial, era uma vida de renúncia. Encarava o mal, e certa vez estava sendo até perseguido de morte e fugiu para o Monte Horebe. Queriam matá-lo. Logo após ele clamar e cair fogo do céu lá contra os profetas de Baal. Observa a vida de Eliseu, observa a vida dos apóstolos, de Pedro, de Paulo. Observa-se
sinais seguiram, mas observa se não houve renúncia. Paulo diz: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Olha a vida de Paulo. Ele abandonou, largou de mão todo aquele privilégio que ele tinha de ser um romano, estar entre os maiorais de Roma. Ele abandonou aquilo para ser apenas um perseguido em nome de Cristo Jesus. Ou seja, ele não queria viver uma vida superficial, ele não queria ser um crente e continuar lá daquela maneira, vivendo uma vidinha. Não, ele quis mergulhar. Quando ele quis mergulhar, ele reconheceu que ele tinha que deixar de lado outras coisas. O que era tanto lucro para ele, agora já não tinha mais valor. Então, meu irmão, muitos irmãos nossos estão desfalecendo, estão se frustrando, estão se decepcionando, porque até isso já encontramos pessoas dizendo assim: não, eu me decepcionei, eu tinha tantos anos de igreja e eu não vi nada acontecer na minha vida. E a resposta é simples, meu irmão: não basta você ter anos de igreja, você tem que ser igreja. Não, mas eu via Deus operando na vida de tanta gente e na minha vida nunca operou. Vai examinar, viveu vida superficial. A vida superficial não funciona. Nós temos que ser verdadeiros valentes, verdadeiros guerreiros. Nós temos que ser pessoas para vencer, como diz Apocalipse 12:11, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amar a própria vida até a morte. É realmente se entregar, é realmente ter compromisso com Deus, é viver os princípios cristãos, é ser valente. Caiu, levanta! Cair é do homem, mas o levantar é de Deus. 7 vezes cairá o justo, mas 7 vezes o levantará o Senhor, porque sabe que Ele é justo. Entende, meu irmão? Seja um guerreiro, seja um valente. Não, nunca usurpe a cadeira da santidade. Não somos santos, somos pecadores, mas somos pecadores redimidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Não viva um comodismo. Estou na igreja, e daí? Uma dessas nossas viagens eu falei lá para o pessoal: olha aí, está vendo a porta da igreja? Está aberta. Se entrar qualquer animal e deitar aqui no meio, entrou, e daí? A porta está aberta, meu irmão. Mas você não tem que entrar na igreja, você tem que ser a igreja, é o que nós dizíamos. Amém? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Você é a igreja. Se você é a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Então, meu irmão, cuidado com o comodismo. Cuidado com o conformismo. Cuidado quando Deus, porque você está sendo fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Mas você está sobre o muito não é sinal de se acomodar, não. Ah, conquistei. Não, meu irmão, enquanto estamos nesta terra, temos o que conquistar. Dia a dia existe uma alma necessitando de uma palavra. Dia a dia Deus precisa contar com a sua vida para realizar alguma obra. Dia a dia você tem que clamar a Deus para conhecer coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. A despertar. Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Tem muita gente acomodada, morta, sepultada. Aí, meu irmão, começam as opressões demoníacas. Começa a chegar uma enfermidade de um lado, começa a chegar um problema de outro, a pessoa está parada, ela está vivendo uma vidinha que não funciona, ela está com uma perspectiva de uma vida abundante que ela nunca terá. Nós temos que quebrar essa corrente maligna e ir para a batalha, andar com Deus. Você quer andar com Deus? Você quer realmente andar com Deus, sentir Deus no teu dia a dia? Você quer realmente ouvir Deus? Tem pessoas que já acham que ouvir Deus é algo muito distante. Isso é bonito para os outros, mas para a sua própria vida ela não tem essa expectativa. Ela se acomodou a não ouvir Deus. Ela se conforma em não ouvir Deus. Por isso Moisés é um grande homem. Que enquanto o povo judeu dizia: o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, Moisés falava: vocês têm fé nesse Deus aí, mas eu não descansarei enquanto não ouvir a sua voz. Ouviu ou não ouviu? Amém, meu irmão? É assim que nós temos que caminhar.
Se alguma coisa tentar nos acomodar, meu irmão, lute contra isso. Aquilo que está vindo sobre a tua vida está te dando um comodismo, meu irmão, renuncia, abre mão, joga por terra. Desfaz, arranca do teu caminho tudo aquilo que te faça parar, acomodar, seja no espiritual ou no natural. E não lute contra a vontade de Deus. Muitos lutam, porque estão pensando justamente no que estamos falando, nos comodismos, nas conformidades. E às vezes isso chega a tal ponto que uns transferem as suas próprias responsabilidades para os outros. Em que sentido? Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, eu tenho uma enfermidade, já pedi a todo mundo para orar. E você já orou? Não, mas eu já pedi o presbítero, eu já pedi o diácono, eu já pedi o pastor, eu já pedi todo mundo para orar. Se Deus não me curou é porque Deus não quer me curar, né? A gente percebe logo o porquê de não ter sido curado. Deus não opera, meu irmão, com esse conformismo, com esse descaso. Deus opera quando a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Buscar-me-eis e me achareis, Ele me invocará e eu lhe responderei. Clama a mim, responder-te-ei. É assim, com valentia, sem conformismo. Dia a dia tem que ser uma novidade para as nossas vidas falar com Deus. Dia a dia tem que ser tremendo falar com Deus. Dia a dia, quando você se dirigir para a oração, você tem que sentir o coração vibrar, o espírito tremer. Eu vou falar com Deus e eu vou ouvir Deus. Dia a dia, meu irmão. Dia a dia, você está vendo as coisas paradas, você vai para a peleja, Senhor, minha vida está parada, o que está acontecendo? Senhor, onde é que eu errei? Onde é que eu tenho que recomeçar? Onde é que está o meu erro? Onde eu tenho que me levantar? Entende, irmão? É isso que fará a diferença nesta sociedade. Se aqueles homens, Pedro, Paulo, Tiago, João, tivessem olhado para o mundo e tivessem, eu já sou salvo, eu estou bem da vida, Deus já está operando por aqui mesmo, vamos ficar por aqui, fazer a obra em Jerusalém. Não, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Para você sair pelo mundo, você tem que ter disposição, tem que ter valentia, tem que partir sem saber o que te espera. Amém, queridos? Com comodismo, com conformismo, com vida superficial, Deus nunca nos chamará, nem nunca nos enviará a parte alguma. Começa a pelejar, abre a tua Bíblia, o que você não entendeu, vai para a oração, fale com Deus, pesquise, leia livros, se informe, escreva para as pessoas que têm conhecimento, enfim, faça qualquer coisa, faça um movimento, porque Deus vai te abençoar. Mas se você ficar de braços cruzados, Deus nunca abençoa quem está de braços cruzados, porque o maior homem do mundo morreu de braços abertos, meu irmão. Você tem que pelejar, você tem que guerrear, você não pode se conformar. Se você ver o diabo realizando a obra dele na vida de alguém, compra a briga. O diabo está assolando alguém, você começa a interceder pelaquela vida, começa a levar uma palavra, resgata aquela alma, Deus resgata pela sua valentia. Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Desfazer uma obra não é coisa fácil, as obras são bem alicerçadas, ela tem a sua estrutura. Meu irmão, é fácil construir, mas demolir, haja marretada, tem que ter disposição para botar uma obra embaixo. Às vezes, só na base da dinamite. Amém? Então tem que ser valente. Não se conforme, não se acomode, não veja o mundo passando como um filme diante dos teus olhos. Seja realmente um valente. Quando você vir as obras do diabo se perpetuando, compra a batalha, entra nas regiões celestes, peleja e vença. Deus conta com a tua oração. Por isso, Tiago diz o quê? Pode muito em seus efeitos, o quê? A oração de um justo. Comodismo, jamais. Meu irmão, prefira a morte do que se acomodar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque a missão do sal é o quê? Salgar. Mas se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser
ser lançado fora e pisado pelos homens. Se você perder a tua propriedade espiritual e se tornar um sal insípido, as obras das trevas crescerão de tal maneira, meu irmão, que você será envergonhado. Não tem crente sendo envergonhado? Tem! Incrivelmente, temos nos dias de hoje encontrado crentes que são vítimas de bruxarias, são vítimas de investida das trevas. Que crente é esse? É um crente? É um crente fraco, um crente acomodado, um crente sem conhecimento, um crente sem vida, um crente sem esperança, um crente vivendo uma vida de igreja, mas ele próprio não está sendo a igreja, cujas portas do inferno não podem prevalecer contra ele. Tem até casamento de crente, meu irmão, desfeito com obra de bruxaria. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Até dentro de igreja já vimos Deus levantar profetas e falar coisas dessa natureza. Por quê? Porque a pessoa está muito bem acomodada no seu empreguinho. Acorda de manhã, pega o seu carrinho, vai para a empresa, vai para não sei aonde, depois à noitinha, estou cansado, não vou na igreja. É, isso mesmo, está cansado, não vai na igreja. Deus também se cansa de você. Ele vai pelejando pela tua vida, pelejando. Chega um ponto, ele vê que você não quer mesmo, não tem atitude, não tem postura, ele também te larga. Se cansa de Deus mesmo. É assim, meu irmão. Agora, ame a Deus, busque a Deus, se achega a Deus, clama a Deus, aí você vai ver quem é Deus na tua vida. Então, o resultado de vidas superficiais, nós estamos vendo, são frustrações, muitas frustrações, e as pessoas começam a cobrar de Deus. Senhor, está escrito. Pegou lá o único versículo que conhece, porque não sabe mais nada. Senhor, está escrito. E começam a jogar na cara de Deus a sua própria palavra. Não precisa jogar diante de Deus a sua própria palavra, não, que ele já está dizendo. Todas quantas promessas há de Deus, nela tem o sim, tem o amém. E Deus fez isso para a glória do seu nome e por nós. Agora, com vida superficial, não veremos a glória de Deus. Com vida superficial não há Deus. Tem que ser com vida profunda. Compromisso, você tem compromisso com Deus? Qual o teu horário de oração? Não tem horário de oração? Você não tem compromisso com Deus. Você tem compromisso de Deus? Qual o teu horário de leitura bíblica? Não tem horário de leitura bíblica? Você não tem compromisso com Deus. Não se iluda, meu irmão. Acorda, desperta. Qual a tua hora que você para estudar a Bíblia? Eu não tenho tempo. Não tem tempo para Deus. Deus não tem tempo para você. Amém, meu irmão? Nós não queremos ser crentes de igreja, não. Não queremos ser crentes vazios. Queremos ser crentes que Deus faça a diferença na terra com as nossas vidas, como Ele tem feito. Onde chegamos e abrimos a boca, temos feito uma diferença tremenda, meu irmão. Amém, querido? Agora, você não vai querer ver o teu irmão ser uma bênção, o outro irmão ser uma bênção e você não ser. Você também é chamado por Deus para ser uma bênção. Amém? É assim, queridos. Mas não cruze os braços. Não cruze os braços. O que está te atrapalhando na obra de Deus? O que está te atrapalhando a se dedicar mais a Deus? Tem coragem? Tem fé de pedir nessa oportunidade que Deus remova o que está atrapalhando? Tem gente que não tem essa coragem. Não, o que está me atrapalhando é o meu emprego. Se eu perder o meu emprego, o que eu vou fazer da vida? Vai buscar Deus. Amém? Deus pode te dar aquilo que o teu emprego não pode. Sim ou não? Irmão, mais do que nunca, é tempo de despertar. Mais do que nunca, é tempo de não sermos acomodados. Não diga essas loucuras que as pessoas estão dizendo por aí, não. Não, irmão, se eu perder o meu emprego, o que eu vou fazer da vida? Meu irmão, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E Deus disse, Ele garante, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você quer compromisso com Deus? Sim ou não? Você vai passar a ter realmente o teu horário de oração, o teu horário de meditação na palavra.
se essas coisas não acontecerem, irmão, é bem possível que você esteja